Mãe atípica, esse vídeo é para você. Nós sabemos das dificuldades que você tem passado para cuidar dessa sua criança. Então vamos abordar alguns pontos para tentar trazer um pouco de qualidade de vida para vocês. O que me motivou a fazer esse vídeo, eu tenho uma amiga, que é Mariana Souza, e ela trabalha com canabidiol e tem tido resultados muito interessantes com crianças, e ela me trouxe essas dificuldades que as mães sofrem ao cuidar das crianças, né? Ela e também a Alexandronique, que é do CIEAG aqui de Guarulhos. Muito bem, então como é que eu posso começar falando com vocês sobre essa questão da saúde bucal para suas crianças? Primeiro, não precisa ter culpa, sentir culpa se você não está conseguindo dar um atendimento perfeito para o seu filho ou para sua filha, seja como for. Nós sabemos que eles exigem uma demanda muito maior do que uma criança normal. E isso, inclusive, afeta a sua vida pessoal. Uma vez que você está muito sobrecarregada com essas atividades de cuidar da criança, você acaba deixando de cuidar de você mesma. Então, todas as informações que eu vou tentar trazer para cá também servem para você tentar cuidar melhor da sua própria vida, né? Inclusive, deixe comentários, perguntas que podem ser relevantes com relação à saúde bucal. Nós sabemos que as crianças elas acabam tendo uma certa barreira com relação ao uso de coisas novas. Então, assim, a escova de dente às vezes incomoda, o sabor do creme dental, ou se você levar no dentista, o barulho do consultório odontológico, ambientalização e tudo mais. Vamos aos poucos, tá? Então, é interessante você trabalhar a criança desde cedo, assim que ela nasce, se possível, já com aquelas escovas são dedeiras, com o bebezinho, né? Quando começa a aparecer os dentinhos, trabalhar com aquelas dedeiras. Então um dedo de silicone com pelinhos que permitem bastante a higienização desses dentes que estão nascendo. Conforme a criança cresce, já faça a mudança para escovas dentais. Mas a criança não deixa tratar, ela reclama, chora, sim, tudo isso é verdade. Mesmo crianças que não são atípicas, elas também reclamam e são resistentes ao uso de escova dental. Mas é extremamente importante o uso para causar a prevenção dessas doenças, como cárie, gengivite, periodontite. Então vamos evoluir um pouco mais sobre essas doenças propriamente dito. Tá? Então, tudo isso é para tentar trazer uma melhora de qualidade de vida. Uma pessoa que não escova bem os dentes, portanto, gera um acúmulo de placa bacteriana, o biofilme, bactérias grudadas no dente, que acabam gerando, através do produto metabólico, isso é, a digestão das bactérias. Vamos traduzir de uma forma bem simples para você entender. Bactérias são animais, são bichos, são seres vivos. E esses bichinhos, eles precisam se alimentar. Eles comem o quê? Resto de comida que está na boca das pessoas. Então, ele come o resto de comida, fica de barriguinha cheia e depois dá vontade de novo. É no dente, que é o banheiro da bactéria. Então, e o resultado disso são substâncias ácidas. E esses ácidos agem na superfície do dente, tirando o cálcio do dente. Tirando o cálcio do dente, começa o processo de cárie, que começa bem pequenininho e daí a pouco pode estar grande. E qual é o efeito na gengiva? Esses produtos metabólicos da bactéria, esses ácidos, agem na superfície da gengiva, causando inflamação gengival. Consequentemente, começa a sangrar a gengiva, depois pode dar, com o decorrer do problema, pode gerar doença periodontal, onde o dente fica mole e cai. Porém, quando se tem uma higienização muito ruim, às vezes nem chega nesse ponto, porque acaba fazendo a extração desses dentes antes. Então vamos pensar novamente na questão da cárie. A cárie começa pequenininha, ela se evolui, daí a pouco você tem um buraco grande no dente, o dente quebra, daí dá problema de canal, dor, e aí sim, ou faz o tratamento de canal, ou faz a extração do dente, né? O que acaba sendo muito comum em situações assim. Pois bem, se nós queremos evitar esse tipo de coisa,
E para fazer a extração de um dente ou fazer um tratamento mais complexo de um paciente nessas condições que nós estamos falando é muito mais complexo, né? A contenção desse jovem na cadeira, às vezes tem necessidade de sedação total e daí ambiente hospitalar. Então vamos trabalhar a prevenção. E qual é o princípio da prevenção? Justamente ajudar este jovem a fazer uma higienização desde cedo. Quanto mais cedo você começar a fazer higienização, melhor vai ser o resultado, porque a criança vai se acostumando com o hábito de higiene. Então, nós podemos usar, como eu já falei, a bebedeira, depois a escova dental infantil, depois a escova dental para adulto. O creme dental não está sendo adequado, muda o creme dental, né? Trabalhe com outras substâncias. Então, experimente vários cremes dentais que existem no mercado. Esse é um ponto. Você não consegue higienizar após todas as refeições, que é o ideal, tá? Tente fazer a higienização após todas as refeições. Não consegue? Pelo menos tente uma vez por dia, muito bem feito, antes de dormir. Porque quando a criança dorme, quando nós dormimos, a quantidade de saliva que tem na boca diminui a quantidade de saliva, diminui a proteção da sua boca, por isso que de manhã a gente acaba acordando com um gosto mais pesado na boca. Agora imagine uma pessoa que fica com uma higiene muito precária por muito tempo, daí a gengiva fica doente, o dente fica doente, esse excesso de placa bacteriana biofilme na boca da pessoa acaba gerando um desconforto muito grande, fica um gosto pesado. Quando a gente faz higienização, a boca fica leve, fica gostosa, né? Então, vamos trabalhar para gerar a prevenção das doenças. Inclusive, não estamos falando só de doenças de cárie, gengivite e periodontite. Estamos falando de doenças sistêmicas, porque em processos inflamatórios também afeta todo o organismo da pessoa. Existem trabalhos que comprovam que existem bactérias de origem bucal na região do coração, em cérebro, pulmão. Então, temos que fazer a prevenção para evitar outras doenças que possam se desenvolver, certo? As limitações motoras eu sei que são complicadas. Para isso a gente pode fazer uso, por exemplo, de abridor de boca. Você em casa pode tentar abrir a boca da sua criança e usar um abridor de boca. Puxa vida, como funciona isso? Uma dica que eu recebi: cano de PVC, cano de água de PVC. Corta um pedacinho, enfia no dedo e coloca o dedo, esse caninho enfiado no dedo, mordendo. Então a criança não vai ser obrigada a ficar de boca aberta e você vai conseguir fazer essa higienização sem ela te machucar, né? Lógico que ela vai relutar, é normal, mas você está fazendo pelo bem dela. É melhor você conseguir fazer essa higienização em casa do que ter um problema maior e ter que levar para o dentista, que vai ser traumatizante, é um termo um pouco pesado, mas acaba sendo muito mais trabalhoso, né? Então, porque quando você chega com esse jovem no consultório odontológico, vai ter que se ambientalizar, vai ter que entender onde ela está, fazer amizade com o profissional, entender que está num ambiente completamente diferente, tem coisas que a gente vai utilizar na boca do paciente e essa pessoa não está acostumada a ser mexida na boca, então vai estranhar mais ainda, né? Gerando muito mais trabalho para o profissional que está fazendo, um certo desconforto muito maior para o paciente e para a mãe também, que fica sempre preocupada, né? Exigindo inclusive às vezes a contenção da criança. Muito bem, o que a gente pode trabalhar mais? Produtos que vocês utilizam em casa. Eu acho que a questão dieta é um ponto importante para a gente falar, porque hoje é muito fácil a gente fazer uma dieta industrializada e tem pessoas que precisam de alimentação pastosa. E para melhorar a degustação desses alimentos, às vezes é colocado muito tempero, muito açúcar principalmente, para poder levar essa alimentação para essa criança.
Lógico, precisa alimentar ele, vamos dar o que a criança gosta. Só que quando você tem uma substância muito pastosa, rica em carboidratos, rica em açúcar e não tem uma higienização, então começa a somar os problemas, ele tem um alto índice cariogênico, então há uma capacidade de formação de cárie muito grande. Então também é bom pensar em uma adequação dessa dieta, assim como medicações. Às vezes você utiliza xaropes, medicações que são adocicadas também. Então também temos que pensar que às vezes aquele remédio que está todo sendo usado para uma determinada finalidade pode trazer algum malefício em termos de saúde bucal, né? Então, voltamos ao ponto. Uma higienização básica, bem feita, pode trazer um benefício muito grande. Escovar os dentes no banheiro é ótimo, mas às vezes não é o local ideal. Às vezes você precisa levar essa criança para o quarto, ou então para a sala, e buscar alguma adaptação. Aí vai realmente da visão que você tem para poder melhorar a vida dessa pessoa, tá bom? Me traga perguntas que você possa ter, eu estou disposto a responder e espero ter ajudado nessa conversa a trazer um pouquinho mais de conhecimento de como cuidar bem da saúde da criança, tá bom? Deixe seu comentário, envie esse vídeo para alguém que precise de informações a respeito.